Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de registrar, né, o agradecimento pelo convite que me foi feito, especialmente à professora Rita, à professora Beatriz, dizer da satisfação de poder estar aqui compartilhando algumas reflexões com vocês, dizer também que a professora Eliane já destacou, né, eu estou chegando de férias, mas me preparando para a segunda etapa das férias, né, eu cumpri uma etapazinha agora de férias atrasadas, já estou caminhando para as férias, então eu entro nesse momento exatamente nesse compasso aí de saída de férias e início de outras férias, mas muito motivado e muito disposto a trazer aqui as reflexões com vocês. Bom, antes da gente iniciar a fala, eu gostaria de destacar um pouco do lugar onde que eu vou falar, por onde eu tenho caminhado com os estudos, e para tentar trazer alguns elementos, né, que vão ajudar a compreensão da minha linha de argumentação. Eu não sou vinculado ao PPGP, eu sou vinculado ao PPGE, que é o outro programa de pós-graduação da faculdade. Venho trabalhando na área de política educacional, planejamento educacional, trabalho e educação, com enfoque em pesquisas, procurando entender as formulações empresariais para a educação básica, né? Ou seja, procurando entender por que organizações ligadas ao setor financeiro, ao setor industrial, vêm atuando na educação, que formulações vêm elaborando, que contribuições ou que indicações vêm apresentando para a educação básica. Então, a minha pesquisa e a pesquisa dos meus orientandos tem caminhado nessa perspectiva, né? E, com isso, vem nos obrigando necessariamente a pensar a problemática da política educacional, dos sistemas de educação, do planejamento educacional, e é um pouco nessa linha que a gente vai procurar aqui pensar o desafio de sistemas de planejamento e educação nesse atual contexto. Mas antes de efetivamente a gente iniciar, eu gostaria de deixar já registrado uma saudação a todos vocês que vêm nesse grande desafio, né, do curso, que é estar aqui durante uma semana de trabalho. Quero fazer, então, essa saudação, aproveitando essa condição de cargo de diretor da faculdade, em nome da comunidade acadêmica, a todos que são de fora, mas também aos meus colegas aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora e as pessoas aqui da cidade, né? Espero que vocês tenham aí uma semana bastante produtiva, e eu espero que as reflexões que eu vou aqui apresentar possam ajudar no desenvolvimento da compreensão crítica da educação. Bom, inicialmente, eu queria apresentar aqui alguns pressupostos gerais, e aí eu vou iniciar procurando explicar como que eu vou organizar a minha fala. A primeira parte eu vou tentar trabalhar alguns pressupostos gerais, depois eu vou tentar destacar alguns aspectos legais e, por fim, apresentar alguns problemas ou desafios que envolvem a problemática da questão dos sistemas de planejamento educacional. Bom, esses pressupostos gerais talvez fiquem bem claros, o sentido de apresentá-los ao final da minha exposição, quando eu vou procurar destacar quais são os entraves que hoje envolvem a organização da educação brasileira. Bom, essa parte eu vou procurar ser um pouco mais objetivo e mais rápido. Se for necessário, no segundo momento, a gente pode voltar a elas. Bom, o primeiro deles é de que a configuração dos sistemas educacionais ele é influenciado por projeto de desenvolvimento, ou seja, tudo aquilo que acontece na organização, na estrutura e no funcionamento da educação pública, seja da educação básica ou da educação superior, ele está ligado a orientações mais gerais. E aí é importante dizer que, quando nós estamos falando em projeto, não necessariamente nós estamos nos referindo a um projeto fechado, formalizado em um documento único, né? Mas, quando a gente está falando em projeto, a gente está falando de um conjunto de concepções profundamente articuladas que orientam linhas de ação e que necessariamente não estão reunidos em um único documento. Eles podem estar dispersos em vários documentos, mas que constituem, né, por uma questão política, uma perspectiva de concepções unitárias e linhas de ação.
Bom, então, dito isso, é importante pensar que a configuração da educação ela está influenciada por projetos e por, particularmente, aquilo que se desenha em relação à questão de cidadania, a questão de trabalho e a questão de ciências contidas em ciência e tecnologia contida em tal projeto. Eu acredito que todo projeto de desenvolvimento de um país, ele explicitamente ou implicitamente, ele vai trazer esses elementos. Vai trazer elementos sobre a cidadania, vai trazer elementos sobre ciência e tecnologia, vai trazer elementos sobre a questão do trabalho. E, basicamente, o que a gente vai observar é que esses projetos podem ser formulações que afirmam a questão dos direitos sociais, podem ser formulações que afirmam a importância da participação, pode ser formulações que afirmam a necessidade de superação de desigualdade, ou, ao contrário disso, ou formas híbridas. Então, é importante a gente sempre, acredito, entender qual é a perspectiva de cidadania que se projeta dentro dos processos de desenvolvimento em curso em um determinado país. Eles são muito significativos para a gente pensar a questão da educação. Também a questão do trabalho, e aí eu me refiro basicamente a alguns pontos que eu procurei ilustrar ali. Quais são os postos de trabalho que estão sendo desenvolvidos e qual a qualificação requerida. Então, quando nós identificamos um projeto que pressupõe alta qualificação dos postos de trabalho, por conta da natureza do projeto de desenvolvimento, isso vai trazer implicações significativas para a educação. Quando nós vemos um projeto de desenvolvimento que requer baixos níveis de escolarização, um trabalho com qualificações reduzidas em relação ao que se tem hoje no mundo, nós vamos ver também que isso traz impactos. Então, quando um país, por exemplo, se coloca como fortemente produtor de commodities, de exportação de grãos, de minerais, isso requer um tipo de qualificação, um tipo de trabalho. Quando um país pressupõe como seu desafio a produção e a exportação de produtos com alto valor tecnológico agregado, isso pressupõe um outro tipo de escolarização. Então, e é claro que sempre isso tudo envolve um certo caráter também de hibridismo. Essas formas nem são formas puras, mas há, como eu estou me referindo aqui basicamente, uma forma didática de tendências. É importante a gente relatar sobre a questão de cidadania e trabalho para ilustrar e deixar um pouco mais claro o que eu estou aqui procurando expressar, a condição da realidade brasileira. Hoje o Brasil convive ainda, se vocês, com o trabalho análogo ao trabalho escravo. Nós temos trabalho altamente qualificado, mas temos também trabalho altamente desqualificado. Um país que ainda aceita trabalho infantil. Então, nós temos aqui indicadores críticos em relação a essa configuração do trabalho, consequentemente em relação à configuração da cidadania, o que nos desafia a pensar toda a problemática dos direitos de trabalho e, consequentemente, da educação. E, por fim, a questão também da produção da ciência e tecnologia. Quer dizer, qual é a finalidade de se produzir conhecimento, qual é a finalidade de se produzir tecnologia. Esse é um outro desafio também muito significativo, que envolve um projeto de desenvolvimento. Então, se a ideia é simplesmente importar, adaptar e implementar conhecimento tecnológico que é produzido externamente, e isso traz desafios para pensar não só o desenvolvimento, como também a educação. Se a ideia é uma inserção autônoma na produção de ciência e tecnologia, certamente isso traz modificações também muito significativas em relação aos desafios da educação. Então, vejamos, eu acredito que esses três elementos, trabalho, cidadania, ciência e tecnologia, são indicadores importantes para a gente pensar a configuração da educação brasileira a partir dos projetos de desenvolvimento. Um outro elemento importante
que eu acredito necessário analisarmos para compreendermos a configuração da educação brasileira, diz respeito à concepção dominante que está presente dentro desses projetos. Em outras palavras, o que se projeta em relação à educação? O que se espera em relação à educação dentro de um projeto de desenvolvimento? Isso também é muito significativo e se alinha tanto à questão da cidadania, que se projeta dentro desse projeto, a questão da ciência e tecnologia e a questão do trabalho, né? E, basicamente, procurando sintetizar, né, essa reflexão, esse ponto, eu diria que é possível nós pensarmos e identificarmos a educação tratada como uma mercadoria, a educação tratada como fator de desenvolvimento econômico, ou a educação tratada como direito social, lembrando que essas formas são formas didáticas, elas podem ser encontradas como elementos híbridos, né? É muito comum, por exemplo, nós abrirmos documentos de organizações empresariais. Eu vou citar, por exemplo, os documentos da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias, ou então das suas sucursais, das federações estaduais, achar muito claramente explícita a seguinte questão: a educação é fator de desenvolvimento econômico. Isso não é interpretação, é dito com essas palavras. Na medida que você investe em educação, você eleva o potencial de trabalho e, consequentemente, aumenta a produtividade, consequentemente, aumenta o potencial de inserção do país no cenário internacional, né? Então, quer dizer, todo aquilo que se pensa em relação à educação é projetado em relação aos desafios que o país possui em relação à sua competitividade, à sua inserção internacional, né? E aí, além disso, também se pensa como fator de desenvolvimento as questões do desafio interno, né? O desenvolvimento interno, o crescimento interno da economia, e com isso se projeta desafios para a educação, né? É muito comum nós acharmos também dentro dos cursos, das formulações dentro de um projeto de desenvolvimento, a ideia da educação como mercadoria, né? Como um produto a ser consumido, ou como e talvez, ou necessariamente, dependendo do ângulo que tomamos para análise, entender a educação como um produto de venda, de comércio mesmo, efetivamente, né? Então, e aí eu destacaria alguns estudos que já foram desenvolvidos, especificamente pelo professor José Rodrigues, lá da Universidade Federal Fluminense, quando analisava as formulações empresariais para a educação, uma forma muito curiosa, né? Os empresários brasileiros defendiam a privatização da educação, defendiam a educação privada, e estou me referindo basicamente à educação superior, mas procuravam e privilegiavam os convênios e a contratação dos profissionais oriundos das universidades públicas, ou as universidades públicas como elemento de articulação de convênio. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que se fala de uma educação como mercadoria, né, tem a clareza de que a educação como fator de desenvolvimento econômico precisa ser pensada sobre a outra questão. Então, essas formas, elas coexistem, elas sobrevivem dentro de um mesmo projeto, né? E, consequentemente, a questão do direito social. Se as duas formulações anteriores são muito fortes, a questão do direito social fica muito comprometido, e eu acredito que esses elementos, essa reflexão também é necessária para a gente analisar a perspectiva do desenvolvimento. Bom, além desses aspectos, também sobre pressupostos gerais, eu queria destacar a ideia, né, de que um projeto de desenvolvimento ele encontra suas próprias contradições, ou seja, aquilo que é projetado não se realiza tal como foi projetado, há disfuncionalidades, há contradições internas entre os próprios sujeitos que implementam esses projetos, há também as resistências que se realizam esses projetos, né? Então, nenhum projeto lança um horizonte e realiza esse horizonte de forma linear e imediata. Isso porque entre projeto e processo não há uma relação direta, linear e imediata. E aí destacaria a questão das resistências.
Consequentemente, a configuração da educação ela se expressa nesse conjunto das resistências, daquilo que se idealiza e daquilo que se encontra, daquilo que é possível realizar e das resistências que são geradas dentro desse projeto, dentro desse processo. Ou seja, há uma tensão significativa e muito importante no delineamento da configuração da educação. Então, procurando aqui representar graficamente essa formulação, eu diria que entre a configuração da educação, ela é resultado de um conjunto de elementos, que vão daquilo que se projeta, das resistências, e aí eu destacaria ali tanto as resistências organizadas, e no campo da educação nós vamos encontrar essa resistência organizada na atividade sindical, na organização de alguns movimentos sociais, de partidos políticos, mas nós vamos encontrar também uma resistência que é muito significativa e talvez pouco estudada, que eu estou aqui denominando de resistências difusas. São aquelas resistências que se realizam no processo pedagógico, que elas não se revelam claramente como resistências, mas que elas existem. Ou seja, entre a afirmação de uma prática pedagógica como referência, de uma orientação curricular, e aquilo que efetivamente os professores e professoras implementam. Então, essa tensão das resistências difusas, e que muitas vezes elas não têm um nível de organicidade, às vezes ela tem um nível de consciência, mas não de organicidade, e aí pensando num plano macro, elas são significativas para pensar a configuração da educação. Então, a configuração da educação, sob o ponto de vista do projeto das resistências, já ilustra a complexidade do que nós estamos aqui pensando, ou seja, não há relações imediatas, diretas e lineares dentro daquilo que se propõe. Bom, além disso, destacaria mais um elemento que eu acho importante pensarmos, e aí eu já vou finalizando essa primeira parte, que é, para mim, um dos grandes problemas, e a gente tem visto isso com muita frequência, que é uma inversão da relação desigualdade social, desigualdades sociais e desigualdades educacionais. Em geral, é muito comum nós identificarmos projetos de desenvolvimento que pensam que as desigualdades sociais são decorrentes das desigualdades educacionais, e nunca pensam o contrário, ou seja, a desigualdade educacional como um produto das desigualdades sociais. Então, e com isso se projeta a educação como uma tarefa mágica, uma tarefa redentora para resolver todos os problemas. Investe em educação, consequentemente a educação é capaz de responder. Então você mantém o nível de desigualdade social, o nível de exploração, de precarização das condições de vida e projeta a educação como a capacidade de resolver todos esses males. E, com isso, abre-se um espaço muito significativo, e o momento brasileiro, a conjuntura brasileira, isso vem explodindo. Eu acredito que não é uma questão só brasileira, mas, especificamente, falando sobre o Brasil, que é a ideologia da meritocracia. Então, quer dizer, basta o esforço individual, a vontade de se fazer, que se faz. E aí, em geral, esse discurso pinça alguns exemplos isolados e toma-os como referência para o conjunto. Recentemente circulou, esse vídeo está no YouTube, é um vídeo que mostra, se eu não me engano, ele chama-se Corrida das Oportunidades, uma coisa assim, que jovens são alinhados, lado a lado, e uma pessoa, certamente um professor, começa a fazer perguntas e pede para que aquelas pessoas que respondem positivamente à pergunta deem passos à frente. E depois dá a largada da corrida, e mostra claramente que quem não deu nenhum passo vai ter que correr muito mais e certamente ele tem que cumprir mais da metade do caminho para chegar lá no início. Então, é um experimento muito simples e que mostra muito o problema da desigualdade
como que as desigualdades sociais interferem na questão da desigualdade educacional, e aí basta ler, não precisa ser nenhum especialista, né, basta ler um pouquinho de Bourdieu, que vai entender claramente, né, a partir do conceito de capital cultural, o que significa, né, a desigualdade social para pensar a desigualdade educacional. Né. É importante também, especificamente sobre um trabalho que eu reputo da máxima seriedade e importância para a gente pensar as questões educacionais, o trabalho de Gessé Souza, no livro, especificamente o livro chamado Os Batalhadores Brasileiros, né, onde o Gessé se coloca a pensar sobre a existência ou não de uma nova classe média. Né? E a tese que ele vai defender nesse livro, que nós, né, e aí pensando nos anos, né, até 2015, né, de 2013 a 2015, se de fato a sociedade brasileira produziu uma nova classe média, ele chega à conclusão que não, que nós temos uma fração que ele denomina de batalhadores que se esforçam muito, né, que conseguiram ter uma mobilidade econômica, sim, porque teve uma elevação, então, uma elevação da massa salarial, conseguem, então, acessar bens de consumo, mas que essa condição não se traduz na transferência de um patrimônio cultural. Ou seja, o fato, né, de uma pessoa passar a ter uma renda, né, uma família ter uma renda em torno aí de R$2.000, R$3.000, R$5.000, não significa que o fator econômico, R$5.000, signifique a transmissão de um patrimônio cultural. Né? Ou seja, nós continuamos a ter, então, quer dizer, o consumo não significa mudança efetivamente daquilo que ele é mais significativo do ponto de vista da formação. Então, na linha do que Bourdieu já havia mostrado em seus estudos na França, Gessé mostra na realidade brasileira, né, e aí eu acredito que o primeiro basta, né, é claro que o livro é um livro muito instigante, mas basta ler a parte teórica e o primeiro capítulo, que é um relato, que é uma análise de uma questão específica de um jovem, né, para a gente dimensionar claramente essa inversão cruel que se faz, né, ou seja, considerar que é a desigualdade educacional que gera a desigualdade social e não o contrário. Né. E essa charge eu acho que ilustra muito bem essa problemática da questão do capital cultural. Né. Quer dizer, aquilo que se projeta em relação às expectativas de escolarização. Né? A família, o que a família idealiza em relação à escolarização dos seus filhos. Né? Outros estudos brasileiros, se eu não me engano, tem um estudo do IPEA ou do IBGE, que revela a relação do nível de escolarização dos filhos em relação aos pais, ou seja, quanto maior o nível de escolarização dos pais, maior o nível de escolarização dos filhos, menor taxa de abandono, menor taxa de evasão, maior nível de desempenho e por aí vai. Né? É um estudo recente, já tem um pouquinho de tempo, já esse estudo foi feito na Universidade Federal de Uberlândia, foi analisado os cursos mais concorridos e analisada a condição socioeconômica dos alunos que entraram naqueles cursos mais concorridos e identificaram claramente que nenhum deles vinha de escola pública, nenhum deles era filhos de assalariados, ou seja, e quando eram de assalariados, era dos estratos mais elevados, de assalariamentos mais elevados, enfim, com pais com nível superior e assim por diante. Então, acredito que essa problemática da desigualdade social, da desigualdade educacional, atua na configuração da educação brasileira e traz desafios muito significativos para pensarmos a questão do planejamento e a questão também da organização dos sistemas. Bom, então isso tudo que eu falei até agora serve como pano de fundo para pensarmos a problemática dessa relação planos e sistemas. Eu vou aqui, talvez, chover no molhado, né, tentando trazer alguns elementos legais, e vou procurar fazer isso de uma forma muito objetiva, para não cansá-los, mas eu acho que é importante resgatarmos alguns aspectos que orientam a organização brasileira, a legislação brasileira, sobre a questão da organização dos sistemas de planejamento. Né. Basicamente, a Constituição brasileira
no que diz respeito a esse tema, traz 3 princípios importantes, que é o princípio da autonomia dos entes federados, né? Então, ou seja, em que pese a realidade não nos evidencie isso, do ponto de vista do princípio constitucional, o município não é menos que a União, não é menos do que o Estado, mas ele é um ente federativo autônomo. A repartição de competências, cada ente federativo, União, Estados, Distrito Federal e municípios assumem competências específicas em relação às diferentes matérias, em especial a educação. E, além disso, há toda uma perspectiva de uma organização de colaboração, ou seja, a relação entre esses entes, por estarmos vivendo um regime federativo, ele envolve a ideia de colaboração, né? São elementos que a realidade vem tentando ensinar-nos diferente, ou seja, quando eu chego numa sala, nas minhas turmas de planejamento educacional, e nos deparamos com esse tipo de reflexão, não há dúvidas, né? E os estudantes lá do 4º período de pedagogia são unânimes em dizer, né, que o município é dependente do Estado e da União, né, porque a realidade vem mostrando isso. Eles não inventam, não é maluquice, não é sandice, é porque a realidade vem mostrando isso. Embora o preceito constitucional nos informe ao contrário, né? Então, isso aqui já alerta como um problema que a gente precisa enfrentar, né? Bom, a Constituição, eu destaquei 2 artigos específicos da Constituição, 211 e 214, que vão fazer referências à questão de sistemas e planejamento. O 211 vai ser muito claro em falar da necessidade de organização de sistemas educacionais, lembrando que esse texto, né, originalmente lá de 88, já se falava em sistemas, né? Vai reafirmar o princípio da colaboração, que já está estabelecido em outros elementos, ou seja, a relação entre Estados, municípios e a União é pela colaboração, o que pressupõe, portanto, não a subordinação, é uma outra lógica, né? E ele faz também, mais recentemente, definições sobre a competência da União, e o artigo 14, que é um artigo também atualizado, vai reafirmar a importância do planejamento do Plano Nacional de Educação e vai trazer pela primeira vez a ideia de articulação de um sistema nacional de educação, né? Bom, é importante a gente lembrar que a LDB de 1996, com todos os suas modificações, também veio falar sobre sistema de educação, né? E é curioso que essa matéria ficou como objeto de dúvida durante muito tempo e só foi sanada a partir de uma arguição que foi feita ao Conselho Nacional de Educação, e com a seguinte pergunta: os municípios podem ou devem montar sistemas municipais de educação? O parecerista dessa peça é o professor Carlos Jamil Cura, uma peça brilhante, uma das melhores formulações, na minha avaliação, de pareceres do Conselho Nacional de Educação, muito bem fundamentado, que vai fazer a afirmação: sim, os municípios são entes federativos autônomos, podem, né, montar os seus sistemas de educação, né? Podem por quê? Porque a LDB dá margem de que um município, vocês sabem, de se associar a um sistema estadual, né, ou se subordinar a um sistema estadual, né? E é muito interessante, eu sempre me pergunto em relação a essa formulação, qual seria a diferença entre a associação e a subordinação, porque na prática política não há diferença nenhuma. Um município, dificilmente um município pequeno, né, de 12 mil habitantes, 15 mil habitantes, vai se associar a um sistema tão complexo como, por exemplo, do estado de Minas Gerais, que é um dos estados que tem o maior número, né, só perde para São Paulo, se eu não me engano, em termos de número de municípios. Quer dizer, qual é o peso político, qual é a capacidade de formulação, o que na prática, então, que acaba acontecendo é que os municípios ou montam os seus sistemas próprios ou se subordinam aos sistemas estaduais, mas a legislação é muito clara, os municípios podem montar. Então, nós já tínhamos uma definição clara na Constituição, a LDB já estava trazendo essas definições, mas aí havia ainda muitas dúvidas em relação a essa questão dos sistemas, né?
E a legislação vai dizer muito claramente, nós temos a organização brasileira pressupõe que a União tem o seu sistema próprio, o seu sistema federal, os estados vão organizar os seus sistemas estaduais, assim como o Distrito Federal, e os municípios vão montar os seus sistemas. Então, mas, ao mesmo tempo, ele afirma a necessidade, né, de uma articulação desses sistemas. Isso não é muito claro, eu acho que a Constituição é mais clara do que a própria LDB, mas está lá, né, de que essas coisas, esses sistemas não vão funcionar de forma separada. E aí eu fiz um destaque, né, para o artigo 15, que está ali, né, no finalzinho, aqui no finalzinho do slide, né, dizendo que as escolas devem ter autonomia. Essa autonomia precisa ser preservada na constituição dos sistemas, né? E não há nenhuma referência específica à autonomia das universidades, porque já está prevista na Constituição, no famoso artigo 207, que pressupõe a autonomia das universidades, né? Então, nós temos, um arcabouço significativo, né, em relação à definição desse sistema, que traz uma responsabilidade muito grande à União na organização do sistema. Por quê? A União não só organiza o seu sistema próprio, seu sistema federal, como vocês sabem, mas também é a instância, o ente federativo, que deve fazer o chamamento e articulação de Plano Nacional de Educação. Bom, nenhuma novidade, certamente, até aqui, mas nós, com a 1305, que é a lei que institui o Plano Nacional de Educação, vocês tiveram a oportunidade de trabalhar nas disciplinas e vão certamente apresentar trabalho agora nesses próximos dias, e podendo vir apresentar, depois eu quero pegar a informação para vir assistir às apresentações, que é um tema que não só me apaixona, mas também me mobiliza, de uma grande novidade, né, que é a definição da instituição do prazo para a instituição do Sistema Nacional de Educação. Então, até então, se falava lá na Constituição do Sistema Nacional de Educação, a LDB, de alguma forma, ela é omissa em relação a essa definição, e nós vamos achar, então, na 1305, dizendo, olha, não só tem que ter, mas definindo um prazo para que tenha, né? Bom, e quais são as outras modificações importantes que nós vamos, elementos importantes que eu destacaria em relação a 1305? Eu deixei aqui em vermelho, que são as referências para a organização da educação nacional com a criação de novas instâncias, né? A ideia de constituição de um sistema nacional de educação está indicando a necessidade de construção de formas político-administrativas novas, que façam níveis de articulação, né? Pensando, então, reconhecendo, então, que não basta ter sistemas estaduais, municipais e o sistema federal, além do distrital, e deixar acontecer que isso, por geração, esse movimento espontâneo, vai se articular e vai efetivamente ser operado. Então, a necessidade de que exista uma orquestração para que essas formulações efetivamente venham a acontecer, né? Um outro elemento importante que eu destacaria, que não significa nenhuma novidade, mas é a ratificação da necessidade, né, de alinhamento dos planos de educação, e eu destaco esse aspecto por um simples motivo, né? O princípio é esse, tem que alinhar. O plano municipal tem que estar alinhado ao plano estadual, que, por sua vez, é o plano nacional, enfim, mas respeitando a autonomia de cada ente federativo, considerando a repartição, ou seja, as suas responsabilidades, né? Se nós olharmos para o que nós vivemos agora nos últimos 2, 3 anos, nós vamos ver a dificuldade que foi o processo de elaboração dos planos e do processo de alinhamento, né? Então, eu vou aqui tentar ilustrar como basicamente esse alinhamento se deu. Em boa medida, né, nos processos em que eu pude acompanhar, e seja por inserção direta, imediata, ou por informações. A ideia era, pega-se o plano nacional e aplica-se no município. É isso basicamente que aconteceu,
Isso foi feito por força dos agentes públicos no âmbito do próprio município, ou via contratação de empresas para a elaboração dos planos municipais de educação. Isso nos municípios, então, é muito significativo e é curioso, né, é importante destacar um estudo que o professor Nicolas Davis, da Federal Fluminense, realizou alguns anos atrás. Se eu não me engano, esse estudo é de 2003, 2002, se eu não me engano. Não, 2007. Bom, não vou aqui me perder na memória das datas. Lembre-se que eu estou saindo de férias, me preparando para entrar em novas férias, então datas não serão bem lembradas nesse momento. Mas o professor Nicolas Davis fez uma análise dos planos municipais de educação do Estado do Rio de Janeiro. E o que ele identificou? Que, independente da região, norte ou sul, ou região metropolitana, os planos tinham elementos idênticos, inclusive sobre os erros de português. Então, assim, a gente brincava, né? A sintonia é tão grande, mas é tão grande que cometem os mesmos erros de português, o que nos levou rapidamente a identificar que algumas empresas haviam fornecido o serviço de elaboração de planos. Aqui na nossa região, na região da Zona da Mata, de Minas Gerais, também nós tivemos algumas experiências. Nós tivemos aqui 2 municípios, pelo menos, que nos procuraram a universidade de ajudar a elaboração dos planos e chegaram, por várias ações chegaram até a mim, e eu falei, bom, vamos conversar, elaborei um conjunto de elementos para começar a conversa, só que esses elementos eram tão complicados, né, a visão dos gestores municipais, que no segundo momento, o segundo contato, os 2 municípios, não, nós já demos aqui uma solução, e aí depois eu fui ser informado que essa solução era a contratação de uma empresa para elaborar o Plano Municipal de Educação. Então, nós tivemos empresas elaborando planos municipais de educação, ou agentes públicos elaborando o plano, mas, em geral, pegou-se o plano nacional e transcreveu para a realidade municipal. Então, quer dizer, isso é longe da ideia de um alinhamento de planos de educação. Isso não é alinhar planos de educação, considerando o princípio constitucional da autonomia e da repartição de responsabilidades. Então, nós temos aqui, embora a ideia de colaboração que esteja na Constituição de 88, embora a ideia de alinhamento já esteja presente na Constituição de 88, embora a lei que institui o Plano Nacional de 2014 fale em alinhamento, na prática política, no movimento concreto do processo social, o que se fez foi algo bastante diferente, na maior parte dos casos, arrisco dizer. Bom, um outro elemento importante diz respeito à questão da ratificação do princípio da gestão democrática. Um princípio que é extremamente estratégico, mas, ao mesmo tempo, muito nebuloso. Quer dizer, a necessidade de normatizar o princípio da gestão já revela que nós não temos consenso em relação a esse princípio. Então, nós podemos encontrar normatizações que vão afirmar uma gestão mais democrática, uma gestão menos democrática. Então, nós temos aqui também uma outra questão importante para pensar a questão da elaboração do plano e, consequentemente, dos sistemas e dos planos municipais e estaduais. E um outro elemento também que não há nenhuma novidade sob o ponto de vista das formulações de políticas sociais, que é a articulação de políticas entre as políticas. Então, de pensar que a política educacional não pode ser pensada de forma isolada das políticas sociais. Então, pensar a política educacional alinhada à política de assistência, pensando a política educacional alinhada à política, de saúde e assim por diante, mas o que a gente vê também é uma extrema fragilidade sob o ponto de vista desse cumprimento. E, além disso, um outro elemento, talvez o mais bem significativo, foi a questão do PIB. Certamente vocês tiveram oportunidade, não só no âmbito dos estudos aqui no programa, mas também nas reflexões, enquanto educadores,
acompanhando, enquanto pessoas ligadas à educação, acompanhando a problemática da relação do financiamento com a questão do PIB. Né? Bom, para a gente avançar, então, é importante dizer que nós temos instrumentos legais que orientam. Nós temos diretrizes razoavelmente claras que projetam as perspectivas de organização da educação brasileira. No entanto, né, essas projeções elas estão tensionadas em relação ao projeto de desenvolvimento vigente no país, elas estão tensionadas pelas resistências que se realizam, tanto as resistências difusas quanto as resistências organizadas. Né? Então, não adianta, uma lei não basta. Né? É necessário a ação política para o cumprimento daquela lei. E é necessário políticas que efetivamente cumpram aquela lei. Então, a lei é necessária, mas ela não é suficiente. E arrisco dizer que nós temos um conjunto de formulações muito significativas sob o ponto de vista da legislação. Né? O que nos falta hoje não é a capacidade de elaborar leis. Né? Isso nós temos capacidade, o Brasil já demonstrou, é uma capacidade significativa. O nosso problema está em outra magnitude, depois a gente vai poder falar um pouco sobre isso. Bom, tem uma questão que a gente está falando aqui de sistemas, a palavra sistemas vem aparecendo de uma maneira muito significativa em vários documentos e, ao mesmo tempo, essa formulação ela não é uma formulação muito clara, né, a meu ver. Né? É uma formulação ainda que carece de compreensão significativa e eu procurei aqui trazer uma definição inspirada, uma interpretação que faço das formulações de Demerval Saviani em relação ao que seria sistema, passo a lê-la. Trata-se de uma ordenação de caráter público estatal que é constituído por várias instâncias autônomas, mas interdependentes, que funcionam de forma coerente e articulada para cumprir objetivos educacionais comuns. Bom, o que essa definição nos informa? Essa definição nos informa que pensar no sistema pressupõe pensar numa estrutura muito complexa. E pensar numa estrutura muito complexa significa pensar o que cada estrutura dentro do sistema cumpre. Né? Então, um dos principais elementos que mais me incomodam na realidade brasileira em relação à questão dos sistemas. Né? As secretarias de educação, seja no âmbito dos municípios ou dos estados, um órgão executivo, ela não só é órgão executivo, mas como é órgão de elaboração também de políticas. Então, ela cumpre não só a formulação, elabora todo o projeto de educação, implementa o projeto de educação, mas como elabora, como implementa. Então, acredito que uma secretaria de educação deveria ser órgão executor de políticas, e não órgão atuando no processo de elaboração de políticas, mas não atuando de forma exclusiva. E, basicamente, quando nós temos elaboração de políticas, nós temos elaboração de políticas muito concentradas dentro das secretarias de educação. Então, isso já propõe uma ideia, na minha avaliação, corrompida de sistema. Ao mesmo tempo, como nós devemos pensar as outras organizações, as outras instituições que compõem o sistema e qual relação que nós devemos ter entre elas. Então, se nós formos analisarmos o que aconteceu agora em relação à elaboração dos planos municipais e estaduais de educação, nós vamos ter uma indicação muito clara. Qual foi o papel dos fóruns regionais, municipais ou estaduais na elaboração? Tivemos conferências que apreciar as formulações dos fóruns, como foi isso, como foi a tramitação desses planos no âmbito das câmaras e das assembleias legislativas. Isso tudo vai mostrando um pouco a dimensão e a complexidade de se pensar sistemas. E, além disso, né, eu acrescentaria que a relação de um plano de educação, seja nacional, estadual ou municipal, ele permite traçar o horizonte do sistema. Então, a definição de plano mais simples possível seria essa. Ele traça a perspectiva, né, o horizonte do sistema, consequentemente, as políticas orientam e dinamizam o sistema a partir desse plano.
Ou seja, é a partir do plano que nós devemos traçar as políticas. E aí nós começamos a pensar já uma tensão muito significativa, que é a problemática da relação entre planos de governo, planos de Estado. E pensar sistema significa pensar como estrutura de Estado e não como estrutura de governo. Então, nós temos aí um outro problema muito significativo. Mas, bom, feito essa consideração, já estou caminhando já para o meu final, espero. Nós temos aqui a elaboração, o que emerge do plano do 13005, do Plano Nacional de Educação, quando fala da necessidade de constituição do Sistema Nacional de Educação. A ideia de um Sistema Nacional de Educação pressupõe a articulação do sistema, como eu já disse, do sistema federal, dos sistemas estaduais e distritais, dos sistemas municipais. Nós já temos um PL que está tramitando, a última tramitação dele foi agora em dezembro, que institui o sistema, uma legislação que vai instituir o Sistema Nacional de Educação. Há um grande consenso, pelo que pude captar nas discussões da Comissão de Educação da Câmara. Há uma tendência de aprovação, pelo que me parece, mas ainda aguarda a entrada em plenário. Então, quer dizer, ainda nós não conseguimos cumprir aquilo que a legislação estabeleceu lá em 2014. A necessidade de, em 2 anos, nós já temos uma legislação e já iniciamos a organização do Sistema Nacional de Educação. Isso ainda está a ser construído. Bom, fazendo uma análise crítica dessa formulação, acredito que um dos principais desafios que teremos é pensar a atualização da LDB. Na minha avaliação, a LDB hoje ela não tem dispositivos claros para assegurar essa novidade de um Sistema Nacional de Educação, em que pese a Constituição já fazer essa projeção. Ou seja, nós não temos formulações precisas, mas vocês poderiam me perguntar, bom, mas você falou ainda há pouco que nós já temos legislação suficiente, já temos uma boa capacidade de elaboração da legislação. Sim, eu disse isso. No entanto, nós não trouxemos ainda para o campo da Lei de Diretrizes e Bases uma atualização que permita. Por que não fizemos isso? Porque o projeto que institui o sistema não está atualizado. Então, ao aprovar a lei que institui o Sistema Nacional de Educação, será necessário fazer uma atualização da LDB, o que vai tomar certo tempo. Bom, e além disso, se esse problema se projeta num campo da política, que é da política institucional, nós temos também outro problema, que é organizar o sistema nacional considerando a complexidade dos sistemas. Ou seja, é uma engrenagem. Nós temos que, usando um dito popular, nós teremos que trocar o pneu do carro com ele em movimento. Diria mais, você não só trocar o pneu, como fazer a manutenção do motor com o carro em movimento. Esse é o desafio. Resolver a questão legal, como eu disse, isso aí é razoavelmente fácil, o que não significa que é realizado num curto período de tempo. O grande problema, na minha avaliação, se concentra em pensar como nós vamos organizar sistemas municipais, que na sua maioria é muito frágil, existe na formulação no papel. Recentemente, agora nós fizemos uma análise preliminar da legislação de sistemas de educação, pegando as capitais e pegando a Juiz de Fora. Por exemplo, a legislação de Juiz de Fora, ela simplesmente é uma cópia da LDB, o que não é muito diferente da legislação de outros municípios, as capitais. Nós vamos encontrar a legislação mais avançada, do ponto de vista da clareza, do amadurecimento, um município pequenininho, lá no Santa Catarina, chamado Balneário... não é Balneário Camboriú, não. É um outro balneário bem pequenininho, que agora também, peço desculpas pela falha da memória, mas daqui a pouquinho eu puxo ali o dado e falo para vocês. É um município muito pequeno que tem uma elaboração muito robusta para pensar a questão da organização do sistema e que, de alguma forma, com algumas imprecisões, algumas críticas que eu poderia fazer, ele traz uma estrutura como essa aqui de um sistema municipal de educação.
Ou seja, tem lá a clareza, né, que tem que ter uma conferência, né, um congresso de educação que vai se reunir para fazer as grandes definições da educação. Nós temos uma secretaria de educação que é órgão executivo, né? Nós temos as escolas com exercício de autonomia, nós temos os conselhos de controle, o Conselho de Alimentação, o Conselho do Fundeb e assim por diante. Nós temos o Conselho Municipal que assume... O Conselho Municipal que assume uma função importante dentro da estrutura e que, geralmente, hoje, arrisco a dizer, em boa parte da realidade brasileira, ele é um órgão de governo, não é um órgão de Estado, ele é subordinado ao Executivo Municipal, cumpre uma agenda de executivos municipais, né? Então nós temos que mudar essa relação. E, além disso, a questão do Fórum Municipal, ou o Fórum Municipal de Educação, uma instância de formulação, de proposição, de acompanhamento, de monitoramento, articulado profundamente com a conferência, e tudo isso em movimento para cumprir objetivos educacionais. Então, quer dizer, qual é a complexidade? Nós precisamos fazer que isso funcione no município, em cada um dos 5 mil, 6 mil municípios brasileiros. Nós precisamos fazer com que cada sistema de município se articule a um sistema estadual e que, por sua vez, esteja articulado a um sistema federal. Nós não conseguimos fazer com que os sistemas municipais avancem efetivamente no Brasil ainda. Como eu disse, né, vou pegar a realidade que eu conheço, que eu estou mergulhado nela, que é de Juiz de Fora. Né? Juiz de Fora tem na legislação dizendo que existe um sistema municipal. Na prática política, o que acontece é o não funcionamento de um sistema municipal. Né? A fragilidade da legislação é grande. Ela simplesmente copia e cola aquilo que está previsto na LDB. Então, quer dizer, falta clareza, falta compreensão e falta determinação política efetiva para pensar a organização dos sistemas. Ou seja, nós não temos nem na estrutura menos complexa, que seria a estrutura municipal, sistemas efetivos em funcionamento. Consequentemente, essa relação com os sistemas estaduais e o sistema federal ainda não se realizou. Basta dizer, recuperar aquilo que eu comentei inicialmente, a questão do alinhamento. Nós não conseguimos trabalhar com a ideia de alinhamento. Né? E aí, como é que eu penso essa questão do alinhamento? Quando você tem... Primeiro, os municípios poderiam ter iniciado a elaboração dos seus planos independente da agenda nacional. Bastaria depois fazer as devidas compatibilizações, que é o ente federativo autônomo e a legislação prevê isso. Né? Mas, tendo um plano nacional, né, seria perguntar o que o plano nacional desafia o município? E, segundo, o plano nacional, o que o município precisa responder em matéria educacional? Ou seja, nós temos que olhar para o Brasil, mas nós temos que olhar para a realidade local. Né? E boa parte nós não fizemos isso. Sobretudo aqueles municípios que contrataram agências para empresas para a elaboração dos seus planos. Né? Ou muitas vezes na função tecnocrática, do funcionamento tecnocrático das nossas secretarias. Pega o plano nacional, transcreve para a realidade local e temos um belíssimo plano municipal de educação. Não temos um belo plano municipal de educação. Então, vejamos, no procedimento que seria o procedimento mais simples, que é o alinhamento dos planos, nós não conseguimos avançar, pelo menos nessa década. Então, como é que nós vamos conseguir, quais são as questões que nos desafiam a pensar a relação e a articulação do sistema nacional? Bom, qual é o risco que isso envolve? Para mim, o risco, eu diria que é a adoção do que eu estou denominando de modelo CNE, o Sistema Nacional, como modelo guarda-chuva. Tá? É uma formulação ainda precária, embrionária, né, mas é o nome que eu venho atribuindo, que basicamente significaria o seguinte: sob o ponto de vista da estrutura, ele passa a abrigar os sistemas. Abriga o sistema federal, abriga os sistemas estaduais e abriga os sistemas municipais. Né? É importante, a título de correção, eu listei ali, né, de forma provocativa,
os sistemas de 5.570 municípios, que é o número de municípios brasileiros, mas lembrando que a legislação brasileira faculta que o município não monte o seu próprio sistema. Então, nós vamos ter uma redução muito significativa, pensando sobretudo nos municípios menores, mas está ali em termos de projeção para a gente ter uma ideia do que isso significa. Sob o ponto de vista da dinâmica, fluxo verticalizado a partir da União. A União dá a direção do sistema. Viés tecnocrático com baixíssima participação. E, certamente, comprometimento do caráter público do funcionamento do sistema. Né? E aí, basicamente, a função do sistema passa a ser o cumprimento das finalidades prescritas, certamente pela União, talvez aí com algum grau de participação de secretários estaduais, de secretários municipais, através da Undime e do Concede, numa articulação com a União, mas não ampliando os processos de participação. Quando muito, fazendo aquela combinação, né? Convida-se a sociedade para participar, a sociedade participa, formula, e depois se filtra aquilo que efetivamente acredita-se que deve entrar dentro de um plano ou não, o que também desestimula muito a efetivo crescimento da nossa participação, o que mostra um dos nossos problemas lá de trás, já apontados, que é o problema da nossa cidadania, pensando na relação democracia e participação. Bom, por fim, os entraves. Eu usei aqui a metáfora de que a construção do Sistema Nacional de Educação significa não só trocar o pneu do carro com ele em movimento, mas também fazer a manutenção do motor com o motor em funcionamento e com o carro andando. Nessa coluna aqui, à esquerda de vocês, eu coloquei alguns aspectos de ordem mais gerais, quer dizer, a cultura política autoritária, e aí envolve aquela relação com o projeto de desenvolvimento, com a questão da cidadania, como pensamos a cidadania, a questão da participação, a questão das profundas desigualdades regionais. Nós temos dinâmicas muito distintas no Brasil em relação àquilo que já conseguimos acumular sob o ponto de vista da elaboração, de formulação em relação à educação. O problema trágico, na minha avaliação, da inversão, da relação desigualdade social e desigualdade educacional, e destacaria a questão do problema da falta de cultura de planejamento. Se nós tivéssemos avançado lá em 30, a partir do Manifesto dos Pioneiros da Educação, com a ideia de elaboração de sistemas, talvez nós tivéssemos um outro momento. Nós não avançamos. O manifesto foi simplesmente um manifesto que pouco avançou sob o ponto de vista da elaboração sobre a organização da estrutura e funcionamento da educação brasileira. Então, nós temos ainda um problema de pensar com planejamento, e quando pensamos em planejamento de governo e não planejamento de Estado, que traz problemas significativos para a configuração da educação brasileira. Bom, aqui do lado direito de vocês, eu listei alguns elementos que particularmente me preocupam, e eu elencaria como entraves, que é a questão recente, do ano passado, final do ano passado, desmonte do Programa Nacional do Livro Didático. Eu estou denominando desmonte porque ele foi reconfigurado. Na minha avaliação, significa a sua redefinição, permitindo, então, que, ao invés de um avanço, um amadurecimento desse programa, um retrocesso significativo, permitindo que as empresas passem a atuar na venda de materiais apostilados, substituindo os livros didáticos, que nós já sabemos que não resolvem por si só os problemas, mas são instrumentos significativos de trabalho. A questão da contrarreforma do ensino médio, depois, se for necessário, eu posso explicar o porquê da ideia de contrarreforma. A questão do gerencialismo na educação, que é uma prática também que se adota, que se pensar, traduzindo a ideia, administrar uma fazenda, um supermercado ou uma indústria, a mesma coisa de administrar uma escola ou um sistema de educação. Uma coisa que me preocupa muito também, que são a questão das parcerias público-privadas. Alguns estudos já revelam que pouco essas parcerias têm avançado efetivamente no sentido público da educação. E, além disso, a questão do empresariamento do ensino, que vem crescendo e tende a crescer muito fortemente nos próximos anos, sobretudo na educação superior, mas não exclusivamente. E, além disso, eu destaquei aqui em vermelho 2 elementos que são muito significativos: a Emenda Constitucional 95
que a Rita me informou que vocês tiveram a oportunidade, né, de estudar essa emenda e analisar os seus impactos e refletir sobre o que significa essa emenda do teto dos gastos, também conhecido como antes era batizada como a emenda a PEC do fim do mundo, agora é a emenda do fim do mundo, que impõe restrições muito significativas ao crescimento dos gastos nas áreas sociais. E, além disso, uma coisa mais recente, que foi o estudo realizado pelo Banco Mundial a pedido do governo Temer, né, que aponta a necessidade dos gastos, e aí eu finalizo falando sobre eles. Bom, esse documento circulou recentemente, foi agora, né, no final do ano. É um documento que foi divulgado na mídia como mais um documento de organismos internacionais. Então, um relatório do Banco Mundial. Né? E aí eu fui lá ver o documento, e vamos ver o documento. Né? Trabalhar não só com aquilo que circula na imprensa, né, que dizem a respeito, mas é necessário a gente ver o documento. E aí vamos ler o documento. Logo no início fica muito claro a participação significativa de agentes públicos do governo Temer na elaboração desse documento. Ou seja, não é qualquer relatório, é um relatório, não é o Banco Mundial dizendo façam isso, né? Mas é o Banco Mundial chancelando aquilo que o governo já está fazendo e quer continuar fazendo, e quer aprofundar. E lembrando que essa perspectiva, embora uma perspectiva de governo, ultrapassa o tempo governo. A gente tem que pensar esse documento, na minha avaliação, como elemento do projeto de desenvolvimento em curso no país. Ou seja, não é necessário participar do governo Temer para defender esse projeto. É possível que nós tenhamos forças políticas que se vinculem a esse projeto, que se identifiquem com esse projeto e que tenham críticas ao governo Temer. E aí dá o tamanho do nosso problema. Bom, lendo o documento, né, então a gente poderia... Bom, a primeira parte do documento diz quem são as pessoas, tem vários agentes públicos, mas logo no início diz textualmente de forma clara, não é interpretação. Não é interpretação, está lá escrito. Esse documento foi encomendado pelo governo. O governo pediu ao Banco Mundial. Ela pede ao Banco Mundial que elabore e coloque os seus agentes para que pudessem atuar na elaboração. E aqui eu trouxe algumas citações. Também não são interpretações. A única interpretação, eu tive aqui o cuidado em destacar em vermelho, né? E aí, para sintetizar, a ideia do congelamento dos salários do funcionalismo público nos 3 níveis: municípios, estados e da União, porque se gasta muito, enfim, né, só o crescimento vegetativo da folha, ou seja, decorrente de progressões, de promoções, isso já é significativo. Não é à toa qual é a resposta que muitos municípios e que muitos entes federativos vêm fazendo: não realizar concursos públicos. Não realizar concursos públicos. Então, não realizando concursos públicos, você impede o crescimento vegetativo da folha, ou seja, o sujeito vai passar a viver, né, com contratos e mais contratos sendo renovados periodicamente, e você impede, então, o efetivo crescimento, considerando que as folhas vêm crescendo de forma vegetativa por esse aspecto das promoções, que são muito criticadas no documento. Ou seja, os professores em gerais, mas os técnicos também das secretarias, se desenvolvem na carreira por inércia. Basta estar na carreira que eles vão progredindo, vão amadurecendo, né, e com o tempo vão ampliando com biênios, triênios, quinquênios, promoções horizontais e por aí vai, né? Então é necessário congelar. E aqui as outras citações, eu trouxe ali as páginas para que vocês possam não duvidar do que eu estou falando. Destacaria alguns, né, alguns elementos. Esse aqui, a contratação de empresas privadas para fornecimento de serviços de educação. Certamente a experiência do Estado de Goiás já é um bom elemento do que vem acontecendo. O documento não é preciso qual seriam esses serviços. Esses serviços podem ser tanto da questão do fornecimento de alimentação escolar,
como pode ser de fornecimento da força de trabalho. Então, hoje, nós temos a lei da terceirização já vai permitir isso. Então, alguns municípios, se não me engano, no interior de São Paulo, o município interior de São Paulo, interior de Santa Catarina, já lançou um edital de contratação de professores por meio de licitação, ou seja, licita pelo menor preço a força de trabalho. Então, não serão mais só os trabalhadores, nós teremos dentro das instituições públicas não só o pessoal de conservação, limpeza e segurança, mas também professoras e professores sendo contratados por um processo idêntico ao que a gente já visualiza em outros espaços, né? Uma coisa muito curiosa que eu achei, eu li, reli para ver se era isso mesmo, e é isso mesmo, né? Eles dizem que também é possível aumentar a eficiência do sistema, fazendo com que os professores dediquem mais tempo às atividades em sala de aula, né? Então, quer dizer, a ideia é que levar dentro, e aí citam um padrão internacional de 85% do tempo do professor em sala de aula, demonstrando o profundo desconhecimento que é a realidade brasileira de professores e professoras com 1, 2 ou até 3 contratos, com jornadas intensificadas, estendidas aí de 50 a 60 horas. E tem o mais curioso, talvez seja esse aqui, a ineficiência dos sistemas fundamental de ensinos fundamental e médio está principalmente relacionada ao número excessivo de professores, né? O documento atesta que nós temos muitos professores, temos que diminuir o número de professores, né? Nós temos que diminuir o número de professores aumentando a relação aluno-professor. Nós temos que aumentar o número de alunos em sala de aula para que ganhamos em eficiência. E o documento chega num determinado dizer o seguinte, que nós temos que começar a não contratar ou criar mecanismos de demissão naquelas regiões com baixo crescimento demográfico, ou seja, naquelas regiões em que nós temos um envelhecimento significativo. Então, nós temos que diminuir os professores nessas regiões, né? Bom, um outro elemento também que não há muita novidade, né, no discurso, nesse tipo de discurso, é que a baixa qualidade dos professores é o principal fator restringindo a qualidade da educação. Os salários não são vinculados, né, ao desempenho. Então, a ideia vincula o salário ao desempenho, né, que você vai conseguir fazer uma melhoria da qualidade, apontam, né, de novo, é claro, nós sabemos que nós temos problemas significativos na formação de professores, não podemos fechar os olhos para isso, mas responsabilizar os professores e professoras pelo fracasso da educação brasileira é desconsiderar um conjunto de elementos muito mais complexos que ultrapassa essa questão. Ou seja, né, isso é a pontinha do iceberg, é um pontinho, um elemento, né, mas que não responde ao conjunto do problema que nós temos, né? Em relação à questão também dos salários, né, o documento vai dizer que professor no Brasil, né, ganha bem e ele está nivelado com o padrão internacional. Então, essa história e já crescemos o que tínhamos que crescer em termos de recuperação salarial. E, além disso, uma forte ofensiva às universidades públicas, né? Uma formulação é que as universidades privadas brasileiras tendem a ser mais custo-benefício, esse é o texto, do que as públicas, né? Então, elas são mais eficientes e, consequentemente, trazem essa ideia. Os retornos do ensino superior são altos no Brasil, que justificaria deixar que os estudantes paguem pela própria educação. Bom, a ideia de retorno do ensino superior é que um egresso do ensino superior tem um bom salário, consequentemente, ele tendo um bom salário, ele pode pagar pela formação que teve, né? Então, a ideia de que o documento aponta claramente, sem meias palavras, a ideia de que nós precisamos rever a concepção de educação pública gratuita. Ela pode ser pública com pagamento, né? Bom, então, voltando aqui rapidamente, além dos entraves para pensar a constituição do Sistema Nacional de Educação, para fortalecer a ideia dos sistemas municipais, estaduais e o próprio sistema federal, além de todos os elementos, né, mais gerais, da cultura, das profundas desigualdades, da inversão, das ações que já foram desenvolvidas e estão em curso, nós temos essas duas novidades,
né, e acrescidas de um grande problema. As políticas de governo se sobrepõem às políticas de Estado, e isso é uma prática também muito significativa no nosso país. Né. Bom, eu não tenho dúvidas do que o projeto de desenvolvimento que é ilustrado por esse documento, volto a dizer, esse documento não é o projeto de desenvolvimento em curso, ele é uma parte, ele ilustra a dimensão do projeto de desenvolvimento em curso no Brasil. Eu não tenho dúvidas que o fundamento ideológico, né, é o neoliberalismo. A concepção de educação, ele transita entre educação como mercadoria, educação como fator de desenvolvimento econômico, e aí esse documento do Banco Mundial ele deixa muito claro essa dimensão. Né. A perspectiva, né, do projeto de desenvolvimento em curso no Brasil é da retirada de direitos sociais para a valorização dos interesses privados do grande capital. A reforma da Previdência, para mim, ela é um exemplo muito significativo, na medida em que estabelece, no caso dos servidores públicos, um teto, empurrando para que façam a Previdência complementar, criando um grande filão, um grande espaço de mercado, de crescimento de mercado. Né. Bom, o que nós temos? Nós temos uma falta de legitimidade desse governo, né, e uma falta de legitimidade, de alguma forma, das forças que o compõem. Basta ver, né, a desmoralização. O governo tem uma alta capacidade de se desmoralizar, né, nomear uma ministra do Trabalho, né, quer dizer, nomear não, indicar uma ministra do Trabalho que responde a inúmeros processos, pelo menos dois processos trabalhistas, né, e que está resolvendo de uma forma torta. Né. Então, o governo que parece que se auto-boicota. Né. Então, nós temos vários elementos, as pesquisas de opinião indicam uma baixa legitimidade desse governo. No entanto, nós temos uma ausência de um projeto alternativo, pelo menos algo que unifique. Né. Nós sabemos o que nós não queremos, mas não temos clareza qual é o que queremos e quais são as... Ou talvez tenhamos, do ponto de vista individual, pequenos grupos, um ou outro sindicato, mas nos falta a ideia de um projeto de nação. Né. César Benjamin, né, que agora, né, mudou de lado, né, de um grande crítico às políticas educacionais, às forças conservadoras, compondo o governo Crivella, no Rio de Janeiro, ela que pese essa mancha no seu currículo, na minha avaliação, compondo um governo com aquele que o torturou, que o prendeu. Então, meio estranho, mas, enfim, sinal dos tempos, lançou um artigo muito curioso, muito interessante na Folha de São Paulo de domingo, que justamente fala dessa relação da ausência de um projeto de desenvolvimento no Brasil. Então, que pese todas as críticas ao César Benjamin, secretário de Educação do município do Rio de Janeiro, o artigo é muito significativo, é possível acessar na internet, falando da ausência de um projeto de desenvolvimento. Eu penso que não é a ausência de um projeto de desenvolvimento, mas um projeto de desenvolvimento que não atende os interesses de afirmação da nação, né? E que não, consequentemente, corrompe a ideia de cidadania, corrompe a ideia de trabalho, rebaixando, compromete a questão da ciência e tecnologia, comprometendo, consequentemente, o papel das universidades. Né? Então, nós temos muitos problemas, muitos entraves para fazer com que os sistemas locais se configurem como tais e que possamos, de fato, constituir um sistema nacional de educação. Bom, para finalizar, né, eu queria dizer que, em que pese o desastre, né, o que pese a tragédia que nós estamos vivendo, é necessário nós pensarmos na possibilidade de mudança. Se nós não tivermos nem a capacidade de pensarmos a possibilidade de mudança, jamais ela existirá. Né? Então, trago aqui, né, uma fala do Ariano Suassuna, que diz: se otimistas são tolos, já pessimistas não deixam de ser chatos. Bom mesmo é ser realista e esperançoso. Ou seja, nós temos que analisar a realidade tal como ela se apresenta, na sua dureza, para que possamos pensar nas possibilidades efetivas de mudança e de transformação, afirmando a importância da educação pública, seja a educação básica ou a educação superior. Espero não ter cansado muito vocês com essa exposição, dizer mais uma vez o prazer de estar aqui e dizer que eu tive uma vantagem. Talvez falar de manhã tem a vantagem, né? Você não pega, as pessoas não acordaram ainda. O problema à tarde é que as pessoas, que a gente começa a falar, as pessoas dormem, né? Então, eu tive uma vantagem muito grande, agradeço a atenção de vocês, me coloco à disposição para o debate, peço desculpas por ter passado, né, um pouquinho do tempo que eu havia projetado aqui para essa exposição. Obrigado.